Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de julho de 2026, gravando bastante mais tarde que o normal, por conta de algo que, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas ontem eu passei por uma pequena cirurgia, uma cirurgia rápida, né, que a recuperação promete ser também tranquila, é uma hérnia inguinal, né, quem manda carregar bagagem pesada depois de uma certa idade durante uma viagem, acaba acontecendo essas coisas, uma das consequências. Aliás, o episódio de ontem que eu comentei com vocês de que todo mamífero, né, que se preza, o coração vai bater 1 bilhão de vezes, não importa se é um elefante, um rinoceronte, né, um musaranho, um camundongo, um gato, é sempre 1 bilhão de vezes. É que algumas criaturas vivem num ritmo mais lento e aí elas vivem mais, e outras vivem num ritmo muito rápido e vivem muito menos, né, e nós humanos, graças à ciência, à tecnologia, à medicina, saúde pública, vai falando aí, higiene, vacinas, a gente está conseguindo ultrapassar o limite natural e a gente acaba vivendo 70, 80, 90 anos, como meu pai, já são 3, 4 bilhões de vezes. Mas eu sempre tive cá para mim, isso é uma teoria minha, não é nada científico, eu não tenho um link para dar, que eu sempre tive a impressão que o nosso organismo ele foi feito para durar bastante bem até os 40. Depois disso, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Né? Primeiro, as coisas demoram mais para curar, começam a aparecer uns piripaques que você não podia imaginar. Até do ponto de vista afetivo, você já não começa a acompanhar tanto, você não consegue mais acompanhar tanto assim o que está acontecendo, você começa a ficar um pouco fixado nas coisas que você ouviu aos 20 anos. Pois bem, então aos 61 é natural que algumas dessas coisas, como uma hérnia inguinal, aconteçam. Mas tem alguns aspectos interessantes aqui. Eu estou aqui de pé, aparentemente sem nenhum transtorno maior, não é? Mas eu acho que eu vou comentar rapidamente uma questão curiosa, porque eu fui para a sala de cirurgia, eu não estava nervoso, não estava com medo, eu acho, isso não estava aparente, não estava consciente de nada parecido, mas eu sabia que a cirurgia envolvia uma anestesia geral. E anestesia geral, não sei se você já passou por isso, é um processo muito peculiar. Não é porque, de um certo ponto de vista, é como se você morresse, porque você está conversando com o anestesista, numa certa hora não tem mais nada, e aí você acorda não sei quanto tempo depois, podia ser 20 anos depois, podia ser 12 horas depois, numa sala de recuperação, se é que você acorda. Né? Então eu já fui consciente para lá e achando mais ou menos divertida essa história, e eu falei, bom, quem sabe eu não volto, né? É sempre uma possibilidade, e eu confesso, eu não estou falando isso para posar de bacana nem nada, mas talvez pelo fato de não acreditar em além, não acreditar em alma, não acreditar em diabo, demônio, ou seja o que for, não é uma ideia que me assusta, né? E acho que isso talvez tenha me ajudado, inclusive, a lidar bem com morte de pessoas muito queridas, né? Não estou imaginando que se ela foi, não foi, ficou, se vai voltar. Não, né? Então, até acho que me ajudou também a valorizar mais cada momento que você tem com alguém que você sabe que mais cedo ou mais tarde vai embora. Né, porque você sabe que aquele momento é mais precioso ainda, ok? Então, de qualquer maneira, lá fui eu, voltei pelo visto, a não ser que o além seja isso, não é? Mas é interessante que a hora que alguém me chamou lá, eu devia estar completamente fora de combate, um sono, não é nem sono, porque no sono você ainda tem aquela etapa meio penumbral, né, que você está meio imaginando coisas sim ou não, aí você meio apaga, aí você meio sonha. Não, anestesia geral é blackout. É absolutamente blackout. Né? E a hora que alguém me chamou alto para ver se eu acordava, eu olhei em volta e falei, uau, eu não morri. Né? Eu vi se as minhas faculdades ainda estavam funcionando, visão, tato, tá tudo bem, né? Um alívio, mas isso também é uma maneira curiosa, ok, só estou compartilhando essa experiência, ou pelo menos como eu a vivenciei, não é, de você simplesmente apagar, de você, não é nem apagar, porque não é nem mais você, se eu não me lembro, eu podia perfeitamente bem não ter voltado, veja, se você acredita em algum tipo de, por alguma razão qualquer, né, que existe algum tipo de alma, de subconsciente, alguma coisa etérea, desculpa, onde é que estava nesse meio tempo? Né, você pode imaginar que durante o sono o seu espírito saia por aí vagando e vá para outras dimensões e outros lugares, mas na verdade, numa anestesia geral, meu caro, eu te desafio a responder essa questão, onde estava a minha alma, porque não tem registro nenhum.
né? A minha consciência simplesmente se evaneceu. Isso é um tema, é uma maneira, eu acho que é curiosa, porque parte dos assuntos que eu sempre trago aqui no Radinho, com relação à condição humana, tem um tema que é muito polêmico, mas é fascinante, que é a questão do livre-arbítrio. Até que medida a gente tem livre-arbítrio? Não é? Eu sou do time que acredita que livre-arbítrio é uma ficção. A gente acha que tem. O cérebro cria essa ilusão de que você está decidindo as coisas, não é? Eu sei que o livre-arbítrio é fundamental para religiões, para justiça, para sei lá para quê, para tudo mais, porque afinal você tem que punir as pessoas quando elas fazem coisa errada, né? As pessoas têm que ser responsáveis pelo que elas fazem, mas eu não vou discutir aqui se é uma ilusão ou não. Eu confesso, já estou admitindo aqui logo de saída, eu sou do time que acredita que isso, na verdade, é uma construção do cérebro, e eu vou tentar até dar mais uma evidênciazinha daqui a pouquinho. Mas o que é interessante é um artigo que eu li de um trabalho que foi feito com centenas de voluntários, uma quantidade gigante, depois expandiu, ficou maior ainda, tal, que é a seguinte: ok, vamos imaginar que o livre-arbítrio seja uma ilusão, que ele não exista. Né? Então, ai meu Deus, não fala isso porque não, a sociedade vai cair na barbárie, porque todo mundo vai achar que pode fazer o que bem entender, porque não vai ser culpado, é só falar que na verdade, né, qualquer assassino, qualquer estuprador vai lá no julgamento e vai falar, desculpe, o livre-arbítrio é uma ilusão, eu não era senhor dos meus atos, né? Mas aí resolveram fazer um teste muito interessante para ver como que as pessoas reagiam a algumas histórias que notoriamente alguém estava fazendo alguma coisa errada, alguém estava ofendendo, alguém estava machucando, né? Depois de ouvir algum texto que relativizava a questão do livre-arbítrio. Né? A pessoa ouviu um texto, ouviu uma história dizendo, olha, o livre-arbítrio, na verdade, é uma coisa ilusória, porque, aliás, tem até um exemplo fácil. Vamos imaginar que você fez, por que você fez tal coisa? Ah, porque eu quis. Em que momento que você decidiu querer? Você consegue isolar no tempo? Você consegue falar, agora eu quero isso? Não, provavelmente isso apareceu na sua cachola, em algum momento você decidiu fazer, mas apareceu por quê? Você decidiu que aparecesse, você decidiu desejar, você decidiu fazer ou querer, né? Pensa um pouco a respeito. Eu acho que isso é uma grande evidência. Em que momento que você quis fazer tal coisa? Por que você decidiu decidir? Né? Mas, pois bem, as pessoas ouvem uma história dessas, como estão me ouvindo falar agora, né? E aí na sequência se apresenta histórias de malfeitos. Né? E o que é muito interessante é que avaliando como essas pessoas vão absorver, ou vão digerir, ou vão sentir essas histórias, o que eles perceberam que se você para os voluntários que não tinham ouvido história nenhuma, esse é um culpado, é um assassino, é um estuprador, é um malandro, é um sacana, né? Agora, para aqueles que tinham sido expostos, né, essa pequena dúvida, o que acontece é que isso, ao invés de dar carta branca, ou seja o que for, isso fez com que as pessoas tivessem mais compaixão, não fossem tão precipitadas no julgamento. Fala, puxa, de repente, sei lá, eu não sei quais são as circunstâncias, de repente o cara estava numa situação XYZ, de repente o cara, sei lá, você acaba relativizando mais. Você acaba sendo menos, em inglês tem uma palavra que eu acho super bacana, que chama judgmental. Judgmental é quem julga todo mundo. Eu não sei como é que é isso em português, se você arrumar um sinônimo, por favor, me avise. Né? Mas as pessoas diminuem um pouco essa pressa em julgar, parecem demonstrar um pouco mais de compaixão, e mesmo na hora que você sabatina essas perguntas sobre coisas que elas fizeram no passado, que elas sentem culpa, isso também ajuda de alguma maneira a pessoa a processar melhor aquilo que a envergonha, aquilo que dá um sentido de culpa, né? De repente fica mais fácil você lidar com isso. Eu achei isso extremamente interessante, vou dar um link aqui para quem quiser ver. Eu sei que o livre-arbítrio para muita gente é fundamental, uma peça fundamental da crença, uma peça fundamental sei lá do quê, mas eu acho que vale a pena, né? Eu sinto, pelo menos para mim, que isso me ajuda a tornar as pessoas mais compreensíveis, né? Porque eu não sei, acho que recentemente eu vi ali um comportamento, a minha primeira reação foi achar esquisito e comentar, mas depois eu percebi que a pessoa estava numa situação que eu jamais desejaria estar, jamais. Eu não sei o que eu faria no lugar dela. Né? Então, levando em conta a situação que ela estava, eu falei, putz, eu estou sendo aqui judgmental, né? Estou sendo aqui pegando no pé, e na verdade a pessoa merece aí um pouco de compreensão.
Então fica aí essa dica, é interessante, mas falando para essa questão de livre-arbítrio, ilusão, etc e tal, tem uma questão interessante de que eu vi uma notícia que me chamou a atenção, porque papai ficou muito surdo, né, quando no final da vida, ele até que lidou muito bem com isso, né, lidava bastante bem com isso, não surtou, não ficava deprimido nem nada, ele tinha naturalmente ele tinha uma resiliência que eu não tenho, acho que eu só herdei metade, né, ele ficou com um pacote completo. Mas eu sempre me preocupo com questões de audição, porque como não ficou claro o que provocou essa perda de audição, eu não sei o que me espera, certo? Certo. Aliás, recomendo a todos vocês que façam audiometria regularmente, como eu faço, não é? Pois bem, e também cuidem bem dos seus ouvidos, como eu cuido, eu ando com protetor auricular na bolsa. Tocou, relou, qualquer ambiente um pouco mais barulhento, um restaurante, rua, eu ponho um protetor auricular, um show muito alto, eu ponho a espuminha ali e boa, vamos que vamos. Mas sai um artigo interessante sobre novas descobertas que podem facilitar, dar alguma esperança para quem tem perda de audição. Curiosamente, a nossa audição vem dos peixes, certo? É dos peixes, vem de lá. Ouvido interno vem dos peixes. Acontece que o peixe, a audição humana, ela é muito complicada, porque se você faz algum tipo de dano aos seus... o teu ouvido é uma complicação extraordinária, martelinho, tímpano, uma confusão. Mas tem dentro da cóclea um monte de pelinhos pequenininhos que eles, né, à medida que tem uma onda sonora, eles vibram, no que eles vibram, eles estimulam um nervo, o nervo manda um sinal elétrico para o cérebro, certo? Certo. Se você, por alguma razão qualquer, pode ter sido exposição a ruído, iPod no último, antibiótico, sei lá, algumas doenças, perdeu esses cílios, e cada cílio corresponde a mais ou menos uma faixa de frequência, né? Lamento informar, mas não tem volta, né? Não tem volta. Não tinha, os caras estão achando que talvez tenha, porque os peixes regeneram esse negócio. Eles conseguem regenerar os pelinhos. Você fala, mas que diabo, os cílios, né? Eles conseguem, por que a gente não... E aí os caras foram estudar, na verdade... a gente deveria ser capaz de regenerar, porque veja, toda célula humana ela tem a biblioteca inteira do seu DNA. Então mesmo a célulazinha do ouvido, ela saberia fazer uma unha, uma orelha, tanto faz, né? O nariz, um olho, o código está todo lá. A questão é o que está ativado, o que não está ativado, né? Que livro que você tira da estante. Aí os caras descobriram, eu estou resumindo bastante a história, que tem uma proteína ali que é a chave, eles testaram em rato, tá bom? Testaram em rato. Que aquela proteína XYZ, ela é capaz de fazer com que você consiga estimular o crescimento de cílios novos. Aí você fala, pô, que beleza, eu quero, né? Dá aí. Né? Mas a questão é que não é só isso, porque na verdade o cílio tem que se conectar aos nervos. E ele tem que crescer no lugar certo. E tem que ser os nervos certos, porque não é seu cérebro ou não recebe nada ou não vai entender nada. E aí isso traz ou seja, tem mais pesquisa pela frente. E aí tem uma questão que eu acho que é interessante, que me deu o que pensar, ainda mais depois dessa história da anestesia, ainda mais recentemente com essa cirurgia que eu fiz no olho e tal, porque o cérebro, veja, o cérebro não enxerga. Não é? Quando eu abro o olho, parece que, acho que você deve sentir a mesma coisa, é como se fosse uma janela. Você tem o teu crânio, tem uma janela e você está vendo pela janela, certo? Não tem, você está vendo seu cristalino? Não. Você está vendo sua córnea? Não. É uma janela. Parece que é a janela. Então você mexe a cabeça de lá para cá, você está no mundo. Eu já dei a entender aqui várias vezes que, na verdade, o que você está vendo é uma simulação do mundo, porque você não consegue enxergar em tempo real. O cérebro não consegue fazer nada em tempo real. Ele demora para processar essa informação. E ele não tem banda. O teu olho comprime as informações, o cérebro comprime as informações, aí ele reconstrói essa realidade virtual em volta de você, né? E aí ele tem que ficar o tempo inteiro vendo se essa projeção aí que ele criou, que é a nossa consciência do mundo externo, se ela está de acordo com o que está chegando de impulso novo. De repente, ele pode ter projetado o negócio, né, para você achar que está tudo bem, e aí você vai ver, não é nada daquilo, é por isso que tem ilusão de ótica. Tal. Então ele está o tempo inteiro recriando. Porque o que ele tem para trabalhar não é a luz, não é o som, é só choquinhos. Então, é choquinho, ele está recebendo um monte de choquinho. Então, em algum momento, o cérebro resolveu pegar alguns choquinhos e falar, eu vou transformar esses choquinhos, eu vou considerar que isso é som.
eu vou considerar que isso daqui é vermelho, eu vou considerar que isso daqui é cor-de-rosa, eu vou considerar que isso daqui é tato, porque, coitado, eles vivem apenas de choquinhos, né? Isso é uma questão que é bastante interessante para pensar. Até eu estava lá no saguão do hospital e você olha para as pessoas todas olhando de lá para cá tal, e como se os olhos fossem uma janela para a alma, né? Elas estão olhando através de um buraco na cabeça. E aí, se você perceber, na verdade, aquilo são olhos que são órgãos, né? São, em princípio, desculpa, isso é uma viagem minha, mas vamos voltar aqui para um outro assunto muito interessante. Desculpa essas viagens todas, é que quando a gente passa por algumas experiências inusitadas, isso acaba provocando pensamentos novos, certo? Mas eu acabei de ver agora um vídeo do Yuval Harari, extremamente interessante, um trecho de uma entrevista para o Ezra Klein, que é um jornalista extraordinário, em que ele fala uma coisa interessante. O título era "O liberalismo não tem redenção". Eu falei, o que isso quer dizer? Não é? E aí eu fui ouvir, e aí eu achei extremamente interessante, eu quero compartilhar isso com vocês, porque veja, o que quer dizer redenção? Que no final vai dar alguma coisa maravilhosa, certo? E a primeira coisa que eu pensaria, provavelmente, é a religião cristã, que você vai para o paraíso, isso tudo vai para o céu. É uma redenção, né? Mas outras coisas têm redenção. O comunismo, se você é um cara de esquerda, a redenção é que no final a humanidade vai atingir um estado magnífico de perfeição, porque todo mundo vai ser comunista e não vai ter mais os vícios do capitalismo, certo? O fascismo pode ter também uma redenção, que é o domínio total do Estado, e acabam todas as diferenças e os problemas. O nazismo também tem uma redenção, que é simplesmente matar todo mundo que é diferente, todos os judeus, todos os homossexuais, todos os ciganos, não é? E aí você vai chegar finalmente a um império, do terceiro império, o terceiro Reich, que vai ser uma perfeição. Então sempre essas vários sistemas de pensamento e de crença, eles têm o que a gente já comentou aqui no Radinho, um tipo de teleologia. Teleologia é qualquer sistema de pensamento que acha ou que se baseia no que vai acontecer no futuro. Então as coisas vão acontecer porque a gente sabe onde elas querem chegar, né? A alma alcança a perfeição, ou sei lá o que, mas alcança não sei o que lá. Quando a gente já comentou inúmeras vezes que um dos desdobramentos da descoberta do Darwin, da seleção natural, é que a natureza não tem ideia de onde ela está indo, né? A natureza não está atrás da perfeição, a natureza está atrás de simplesmente conseguir se perpetuar no tempo pelo maior tempo possível. Mas onde vai chegar, sei lá não tem essa esperança de alguma coisa perfeita no final. Evolução não é perfeição. E aí é nesse sentido que o Yuval Harari vai falar sobre liberalismo e redenção. Ele fala, olha, liberalismo não está propondo para ninguém, liberalismo não só o econômico, mas também liberalismo de democracia, de direitos humanos, de instituições, etc. e tal. O que o liberalismo está prometendo, cara, olha, a gente está indo, né, vai ter confusão, vai ter conflito, mas a gente consegue ir negociando e a gente consegue ir melhorando e consegue abrindo outras frentes, né, sobretudo porque o liberalismo tem um ingrediente que eu acho que é matador, que é um dos pilares aqui do Radinho, que são instrumentos de autocorreção. A ciência se autocorrige, né? Se de repente a tua teoria não está tão boa assim, alguém aponta o erro, fala, olha, isso não explica a realidade, isso a gente mostra aqui no Radinho todo dia, tem matéria escura, não tem, tem energia escura, não tem, o universo está expandindo, não está, não é? Tantas coisas, no tempo todo nessa jornada de aperfeiçoamento, mas também, sei lá, a academia, a medicina, o sistema, sei lá, a democracia em si, olha, a gente não acertou com esse candidato, ok, fizemos besteira, na próxima a gente elege o outro, mas também vamos dar um tempo para ver se aí depois elege o outro. Então é um sistema aberto, e eu acho que, eu sei que provavelmente deve consolar muita gente, imaginar que existe um farol, que existe um fim onde você vai chegar, a perfeição, a redenção, o nirvana, sei lá, né? Mas, veja, 99% do tempo aqui o que eu estou falando é mais ou menos isso, né? O que está acontecendo no universo é um processo aberto. É um processo aberto que a vida surgiu, que é outro processo completamente inusitado, e começou a se abrir e se ramificar. E a gente falou ontem, inclusive, dessa invenção que são as cidades onde você pode se reinventar, onde você pode cair de paraquedas, como muita gente. Meus pais vieram para São Paulo.
né, vieram de uma cidade pequena e se reinventaram. Eles puderam ser quem eles quiseram, porque uma cidade grande permite isso. Né? Então, eu achei legal esse elogio da coisa aberta. Não é uma jornada, e aí eu vou pegar carona aqui, já que eu falei a palavra jornada, porque eu sempre tive que disfarçar a minha reação sincera, a minha reação visceral, quando algum especialista em storytelling vinha me falar de jornada do herói. E o cara fala aquilo e ainda faz uma pausa, né, de efeito para mostrar que realmente ele é um cara estudado, que ele é um cara sensível, né, que ele é um storyteller, né, ou que ele é um brand, qualquer coisa. Eu vou passar então, eu não vou passar isso por elegância, eu não vou mandar para essas pessoas lerem esse artigo, porque o artigo é um belo pontapé no traseiro dessa noção, mas o Carlos Orsi, que é da revista Questão de Ciência, casado com a Natália Pasternak, que a gente muito admira, não é? Ele escreveu um artigo detonando essa história da jornada do herói, porque a jornada do herói ficou muito popular com um cara chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado O Poder do Mito, né? E se bem que não é respeitado por nenhum especialista em mitologia, curiosamente, e também por causa das noções de arquétipos do Jung, que também aqui no Radinho isso não é bem-vindo, porque não se baseia em absolutamente nada. Né? Faz pressuposições de uma certa universalidade, como se todos tivéssemos as mesmas histórias na cabeça. Pessoalmente, eu não vi até hoje nenhuma evidência disso, a não ser que você queira forçar um pouco a amizade, um pouco a barra. Arquétipos, não. Né? Tudo bem que a espécie humana evoluiu, a gente tem os mesmos ancestrais, mas foram tantas experiências, tantas ramificações, tanta gente que foi para lugar que nunca mais comunicou com o outro. Como é possível que você tenha essas questões arquetípicas na cabeça? Não tem cabimento. A não ser que, obviamente, bom, ok. Certo? Então, esquece arquétipo, esquece Jung, por favor. Eu sei que ele falou muitas coisas bacanas, é um cara muito simpático, é um cara mais, inclusive, digerível que o Freud, que é outro cara que aqui no Radinho também não tem muita vez, porque nada do que ele falou tem nenhum tipo de fundamento. Ele fraudou resultados das curas que ele anunciou. Nenhuma foi cura, ou talvez uma parece que foi, mas nenhuma foi. Então, esquece arquétipo. Se você esquece arquétipo, então vamos falar da história dos mitos. A ideia de que existam mitos universais e que absolutamente todos os mitos de todas as culturas na história da humanidade, aqui e acolá, eles sejam a mesma coisa, é uma ofensa grave, porque tem inúmeros mitos que não se encaixam nessa jornada do herói, que o cara passa por não sei o que lá, depois passa não sei o que lá, e no final tem uma redenção. Olha a história da redenção de novo. Tem inúmeros mitos que, cara, se você quiser encaixar nesse molde, você vai ter que fazer muita força, ou então você vai ter que deformar um pouquinho a história. E o que o Joseph Campbell acabou fazendo nessa história toda foi escolher mitos em que ele conseguiu identificar esse padrão. Mas isso em inglês chama cherry picking, né? Quando você está escolhendo as cerejinhas. Né? Tem vários que ele deixou de lado e que não tem o menor cabimento. Então a ideia de uma universalidade, e pior, parece que essa ideia ganhou corpo, porque o George Lucas do Star Wars, que eu também não tenho simpatia nenhuma, eu tenho que confessar, não sei porquê, o Star Wars teria se baseado na jornada do herói. Então isso projetou essa teoria do Joseph Campbell na estratosfera, né? Isso é uma coisa muito profunda, isso é a estrutura interna da psique humana e blá, 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 blá. A questão, meus caros, lamento, isso não para em pé, isso não tem fundamento nenhum. E ficar em cima dessa universalidade, dessa sacralidade, dessa jornada do herói, vai fazer com que você crie sempre a mesma história. Talvez até funcione, porque as pessoas estão habituadas com um certo tipo de história. Mas, no fundo, se todas as histórias que você assistir no cinema, na Netflix, Amazon Prime, elas tiverem a mesma estrutura, parece mais do mesmo, né? Cadê a experimentação? Não só, cadê o conhecimento de tantas outras culturas, tantas outras religiões, tantas outras mitologias, né? Que não necessariamente você consegue transpor, que você não consegue encaixar, não é? Que a gente mal consegue entender, porque na verdade são pessoas que tinham um universo completamente diferente. Mas já que eu estou falando aqui da psique humana, tem um autor que, aliás, eu preciso ler mais. Que é o Daniel Kahneman. Ele foi Prêmio Nobel de Economia, e ele tem um trabalho absolutamente extraordinário. Ele tem um livro sobre os dois processos que a sua mente funciona: o processo rápido, que é o meio instintivo, e o processo lento, que é o processo que você tenta racionalizar ou tenta pensar.
não é? Ele tem um trabalho absolutamente extraordinário para mostrar que a gente não é o animal racional que a gente imagina, que a gente não é aquela criatura que pondera todos os fatores sem nenhuma emoção para chegar na conclusão do que é mais favorável aos nossos objetivos. Eu estou falando aqui como um coach, que é uma categoria também que merece o ser observada de perto em algum momento. Mas então, não. Na verdade, o que ele vai mostrar é que existem inúmeros vieses, inúmeras distorções de como a gente percebe a realidade, de como a gente avalia a realidade e tal. E eu vi recentemente num artigo, era um pouco sensacionalista, era aquela isca de clique, né, clickbait, que falava que, na verdade, a coisa mais fundamental, a lição mais importante do universo é essa lição do Kahneman, que eu vou falar já qualquer. Achei um pouco estranha uma afirmação tão enfática. Eu usei de novo o Perplexity para fazer fact-checking. Ele falou, olha, tudo bem, essa ideia está dentro das ideias dele, mas não era central, tem tantas outras. Ele deu lá vários links, eu vou seguir, vou tentar ler. Né? Mas a ideia é a seguinte, que as coisas nunca são tão importantes quanto você imaginava que elas eram quando você estava pensando a respeito. Vou repetir a história. Você provavelmente vamos imaginar que você está imaginando alguma coisa, né? Conquistar alguma coisa, se livrar de alguma coisa, fazer alguma coisa, ou enfrentar alguma coisa, uma cirurgia que seja. Né? Na sua cabeça, isso provavelmente vai ganhar proporções bíblicas, proporções homéricas, né? Vai ficar uma coisa que vai ser o fim do mundo. Né? E aí o que acontece é que quando acontece não era tão importante assim, né? A gente acaba passando por cima, acaba sendo um episódio a mais, né? Eu posso falar eu já tomei inúmeras decisões que acho que dariam, sei lá, deixaram cabelo branco no meu pai, na minha mãe, ou em qualquer pessoa próxima, mas eu lembro que antes de tomar você ficava achando que aquilo ia ser o apocalipse, né? Mas e depois que acontece, você vê que ok, agora bola para frente, agora é outra história, né? Vamos falar de outra história. Ups, o que aconteceu aqui? Não sei, vou deixar essa pausa, que deve ter aparecido aí, porque sem mais nem menos, algum assistente do meu telefone resolveu entrar no meio do caminho e roubou o microfone. Né? O que quer dizer que meu telefone está com encosto, ele está assombrado. Eu preciso ver qual foi o assistente que fez isso. Eu vou deixar o buraco ali, dessa vez eu não vou cortar. Né? Mas voltando para esse episódio, para essa história, a questão, e acho que isso, lógico, não é um ensinamento fundamental do Kahneman nem nada, mas eu acho que isso acaba sendo, sei lá, uma boa dica para dar para quem é mais novo. Né? Quando você está na sua cabeça imaginando o que aconteceria se você fizesse tal coisa, muitas vezes você está exagerando, muitas vezes as coisas não são tão dramáticas assim. Né? É lógico que você pode errar e de repente fazer uma coisa 10 vezes pior, mas de qualquer maneira é uma dica interessante, a importância que você acha que as coisas têm. Eu acho que uma coisa que aconteceu comigo, acho que no determinado momento em que eu acreditava em um monte de coisa, em esoterismo, etc e tal, ou mesmo fé, né, se pensar, meu Deus do céu, o que seria de mim se eu abandonasse tudo isso, né, se eu fosse uma pessoa sem tudo isso, meu Deus do céu, e o mundo ia acabar, eu ia perder o sono, ia perder a redenção, ia perder... Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, abriram-se outras portas e realmente eu abri os olhos e não morri, não é? E cá estamos nós para mais um episódio do Radinho. Esse vai ser um episódio um pouco mais curto. Eu deixo vocês com os passarinhos ainda da minha viagem. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.